Isso não é legal! Isso não é legal! O que tá acontecendo, meu neto? O que foi? Ai, vovó, eu tô sofrendo, vovó! O que foi? Fala pra mim! Ai, vovó, sabe o que é? Tem um menino na escola que ele é muito malvado, vovó, ele é muito difícil de lidar! Não, mas calma aí, fica tranquilo. Ninguém é tão difícil que não possa ser transformado. Aliás, a história de hoje conta sobre isso. Sério, vovó? Mas qualquer pessoa consegue ser transformada? De verdade? Sim, dá para ser transformado sim. Olha a história que você vai aprender. Aliás, tá na hora da história. Vamos lá. Que legal! Olá, crianças! Vamos para mais uma história? Na história de hoje, ela acontece há muito tempo atrás também. Foi na época em que a igreja ela estava no seu início. Mas não foi uma época fácil. Existiam muitas pessoas que não gostavam dos cristãos. Eles eram perseguidos e presos. Havia um grupo de homens naquela época que perseguiam os cristãos. Eles eram chamados fariseus. Era um grupo religioso que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Nesse grupo havia um homem. Ele era um dos perseguidores dos cristãos. Ele odiava tanto que até pediu autorização para ir para outras cidades mais distantes para prender todos que se diziam cristãos. O nome dele era Saulo. Pois é, os cristãos nessa época da igreja, eles estavam passando por um momento muito difícil. Eles eram odiados. Muitas vezes acabavam presos, ou em outras tinham de fugir deixando tudo que eles tinham para trás. Saulo era um desses homens que perseguiam os cristãos. Ele ia para todos os lugares buscando pessoas que diziam crer em Jesus. Em uma dessas viagens, Saulo estava a caminho de uma cidade chamada Damasco. Quando estava próximo da cidade, de repente, uma luz do céu brilhou sobre ele. Ele caiu por terra, e junto com a luz, uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, sem saber o que estava acontecendo, disse: Mas quem és tu, Senhor? Então veio a resposta: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Depois disso, quando Saulo foi se levantar, ele percebeu que estava cego. Ele não podia enxergar nada. Então, as pessoas que estavam viajando com ele tomaram ele pela mão e o levaram até a cidade. Na cidade de Damasco havia um homem chamado Ananias. O Senhor disse para Ananias ir falar com Saulo. Ananias tinha muito medo, porque sabia que Saulo perseguia cristãos. Mas Deus disse para que Ananias não tivesse medo, pois o Senhor iria usá-lo para pregar as boas novas do Evangelho. Quando o encontrou, Ananias disse: Irmão Saulo, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Saulo havia sido curado da sua cegueira, não só aquela nos olhos, mas a cegueira que ele tinha no coração. Saulo, a partir daquele momento, passou a crer que Jesus era o Filho de Deus. E ele passou a crer em Jesus e se tornou um cristão também. Saulo, agora chamado de Paulo, passou a falar de Jesus para muitas pessoas. Aliás, muitas igrejas foram criadas por ele e muitas pessoas de muitos lugares foram alcançados pelo amor e pelo poder de Deus. Após aquele encontro com Jesus, Paulo, agora foi transformado. Ele foi muito usado por Deus. Você sabia que uma grande parte dos livros do Novo Testamento foram escritos por ele? E inspirados, obviamente, por Deus. Tudo isso depois do encontro que ele teve com Jesus. Somente Deus pode mudar o coração de uma pessoa, mesmo se for uma pessoa má ou difícil. Assim como era Saulo antes do encontro com Jesus. Se você entende que precisa mudar e ser diferente, peça a Deus, que com seu grande amor fará de você uma nova pessoa.
Pois é, essa foi a nossa história de hoje. Acredite, o amor de Deus pode transformar a sua vida. Somente Deus e somente Jesus pode mudar esse lado difícil que todos nós temos. Acredite nisso. Assim como Saulo mudou, você também pode ser transformado por Jesus. Até a próxima história. Tchau. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Olá pessoal, gostaram da história? Espero que sim. Vamos para o nosso trabalhinho dessa semana. Olha só que bacana. Nessa semana nós contamos a história de Saulo, que depois que se converteu, foi chamado de Paulo. Então olha só, Saulo, e aí quando ele se converteu, ele passou a ser chamado de Paulo. Não é legal? E aí, se você fizer esse trabalhinho, dá para contar para todo mundo que tem na sua casa. Como é que a gente fez esse trabalhinho? São 2 copos, um de plástico branco, e a gente usou esses copinhos aqui de café que a gente tem aqui, para poder fazer o desenho do Paulo e do outro lado aqui de Saulo. E nesse copo aqui, a gente colocou papel crepom e para poder prender colocamos aqueles elastiquinhos de cabelo. Gente, para mamãe. Olha só. E aí você pode colocar um copo dentro do outro e dá para você contar a história que Saulo, quando não era convertido, ele perseguia os cristãos, ele era muito malvado e ele era uma pessoa muito difícil. E aí depois que ele teve o encontro com Jesus, ele teve uma outra afeição. Não é legal? Aproveita, faz o trabalhinho. Se fizer, tira uma foto e manda pra gente. Não se esquece, e se inscreve nas nossas páginas Instagram, Facebook e YouTube. Qual será a nossa próxima história? Né, filho? Até a próxima. Vamos falar tchau pra eles? Tchau!